Olá, pessoal, tudo bem? Aqui de novo Jorge Deluomo, falando aqui dentro do Studios Connection. Você está aqui no canal Portugal Connection. Mais uma vez aqui falando sobre empresários para empresários. Nós vamos ter aqui hoje uma convidada, que vai ser um show para vocês, eu tenho certeza. Vocês vão adorar conhecer a Paula, tá? A Paula Marx, ela trabalha com a parte de posicionamento de imagem brasileira e já tem... E há pouco tempo que ela trabalha com isso, viu? Vocês vão conhecer a história, assim, uma história emocionante, uma história muito legal. E a gente gosta de trazer aqui para vocês histórias, assim, de superação, ou história de quem não tinha ideia do que ia fazer, de repente, né? Com aquela vontade, consegue montar alguma coisa assim diferente, consegue ser vitoriosa, né? Até porque o empoderamento, né? Você acreditar em você, né? Isso é muito importante, né? Vocês vão conhecer bastante aqui a história da Paula hoje, tá? E trouxe aqui comigo a Miriam. Por que a Miriam está aqui? Porque a Miriam é médica, minha esposa é médica, e às vezes ela faz um co-host aqui comigo, né? E ela está fazendo hoje aqui um trabalho assim, porque a Paula, você vai ver que tem muito a ver com psicologia, tem muito a ver com a área humana, né? Então, acho que a Miriam vai dar um grande suporte aqui para a gente também de conteúdo. Ok? Miriam, quer falar alguma coisa? E muito feliz também, né? Porque ela recebeu agora um prêmio muito importante. E eu acho que, como mulher, como profissional da área de saúde, eu fico também muito feliz de ver pessoas assim serem reconhecidas. E aí estou passando a bola. Então, Paula, fala um pouquinho de você, se apresenta, né? Paula Marx, né? Qual o seu foco? Quais são as suas ideias, né? Qual é a sua abordagem digital? Da onde que você veio? Quem é a Paula? Maravilha. Quem é a Paula? Bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com o convite. Quero agradecer mais uma vez a vocês. Quem é a Paula? A Paula é uma pessoa improvável. Boa. Veio de Concórdia do Pará, interior do interior da capital. E aos 11 anos de idade, eu tive que tomar a minha primeira decisão difícil. Saí da casa da minha avó, que era minha mãe, que eu considerava, e vim morar com a minha mãe de sangue em São Paulo. Foi uma decisão muito difícil para uma menina de 11 anos, entrando na adolescência. Mas eu consegui vencer e superar esse processo. E a partir daí a gente começou com muito estudo, com muitos sonhos, sempre muito sonhadora. Mas depois dos 30 anos, eu acredito que eu passei a ser uma pessoa mais racional. Que eu acredito que foi quando as coisas começaram a mudar. Peraí, você está falando de 11 anos, né? Eu pensei, porque 11 anos, depois de 30 anos, peraí, você deu aí pegou um foguete aqui, né, de repente, né? Então, como é que foi essa tua historiazinha assim, para você chegar até... Os 30. Até os 30, porque a Paula dos 30, o que aconteceu antes para ter essa diferença que você está falando, assim? Que é uma história tão longa, mas vou tentar resumir. Sim. 11 anos, saí de Concórdia do Pará. Deveria ter o quê? 2.000 habitantes, 1.500 habitantes, onde todo mundo se conhecia. Mas eu sempre gostei muito de estudar. E eu achava que eu estava muito à frente do meu tempo. E falei assim, não tem mais o que aprender aqui. E eu era jogadora de futebol. Na casa da minha avó tem muitos troféus. Era a minha grande paixão. E o meu sonho era ser jogadora de futebol. Daí minha mãe falou, pode vir, que você vai jogar. Então o olho brilhou. Mas, infelizmente, a vida ela me levou para outro lado. Então me tirou dos esportes. Ou felizmente. Para muita gente também. Você pode ter transformado vidas, né? Sobre transformação de vida, isso sim, claro. Mas acredito que essa transformação também... O esporte, ele ensina a gente a ser muito disciplinado. Ele ensina a gente a batalhar... A vencer, a perder, né? Exatamente. A reconhecer o vencedor, né? Do outro lado, né? Eu sempre fui muito competitiva. Não gostava de perder, não. Aí, no final, quando tem que reconhecer, não tem jeito, né? Foi sim. Diga. Bom, aí decidi que tinha que estudar. Pedi para minha mãe, falei que ia estudar no Senai, que é uma escola técnica que tem em São Paulo. Infelizmente não consegui, mas aí faz uma prova aqui, outra ali. E tive que pagar para estudar. Não consegui através de bolsas, por conta do tempo. Também eu comecei a trabalhar muito cedo. E foi indo. Assim, a vida... Eu acredito que eu fiz tudo muito ao contrário. Eu construí família muito cedo. Então, eu fui mãe muito cedo. Então, eu casei. Eu conheci o meu primeiro marido. Eu tinha 14 anos.
Eu era muito precoce. Então, com 18 anos, tive meu primeiro filho. Depois, a minha sogra faleceu e a gente acabou se separando. Aí depois eu já te conheci. Aí depois de 2 anos separadas, eu conheci o pai da minha filha. Então, assim, a minha trajetória foi casada e depois... Muito rápida, né? Exatamente. Continuei casada também. Fiquei 11 anos num relacionamento, que é o pai da minha filha, da Maria Flor. Então, assim, nesse meio tempo, eu conciliei família e estudos. E eu sempre quis ser psicóloga. E Então, o nome do filho? é o Diogo. Diogo. Diogo Marques. Ele tem 13 anos. Então, eu decidi que queria ser psicóloga. Aí, conciliei o mundo corporativo. Eu tenho 10 anos de financeiro administrativo. Então, eu tenho essa bagagem do mundo empresarial, que eu acredito que seja muito importante para a gente entender de processos, para depois ir para o digital. Faculdade de psicologia, eu fiz 3 anos. Então, recebi um convite para vir a Lisboa para ajudar a abrir um restaurante. Então, eu vim como gerente, ajudei, fiz todo o processo, treinei equipes, instalei sistema e assim fomos. Deu super certo. A proprietária tinha 2 restaurantes, hoje agora ela só tem um. Depois que eu fui embora, uns 6 meses, acho que depois acabou fechando, porque o proprietário pediu o local. E depois eu vim para Lisboa em 2023 para trazer uma rede de network que trabalhava com mulheres. Olha, eu já pulei a história da vida inteira. Tá bom. Não, mas tá bom. mas é um crescimento foi rápido mesmo. realmente bem... Tudo muito rápido. A tua vida foi sempre assim, né? A minha vida é muito rápido. Imagina que eu comecei... Agora, uma determinação, né? Você vê uma oportunidade, você... É isso aí, eu percebi que você... Comecei... Lisboa, não sei o quê... Ele já... Tchum, vou lá. Isso parte o quê? Me diga uma coisa. Isso parte, assim, de uma vontade, alguma coisa interior tua que você viu... Você consegue perceber as oportunidades? Você conseguia perceber as oportunidades? Já, com aquela idade, você já conseguiu perceber. Aqui tem uma oportunidade. Aí você conseguia fazer um mapazinho dessa oportunidade e falar assim, olha, eu vou cair dentro disso aqui. E agir rápido, era isso? É isso. Tudo é muito rápido, porque eu aprendo muito rápido. Eu aprendo... Não, preciso aprender alguma outra coisa diferente. E olha como eu entrei no digital. E tudo foi muito rápido. Eu morava aqui em 2022. E eu tenho até uma história... para mim, é uma história que eu falo assim... de superação, resiliência, resistência. E eu vou buscar, porque eu quero. Eu lembro que eu estava passando um momento muito difícil aqui em 2022. Vocês conhecem o Hotel Bahia, ali no centro de Cascais. Bahia de Cascais. Eu achava aquele hotel tão grande. Eu olhava, parecia um monstro gigante. Eu falava assim, uau! Será que um dia eu vou poder entrar ali e ficar 1 dia, 2, 3... Isso em que ano? 2022. Olha que recente. Agora? Agora. Então quer dizer que há 2 anos atrás você olhava para o Hotel Bahia e falava, uau! Que grande. Plena pandemia, né? Em plena pandemia. Eu sentada ali entre a areia e eu tenho uma coluna sentada e olhando para cima. Sabe quando a vida, você traz problema para você? Eu trouxe problema para mim naquela época. E eu olhei para aquele hotel e achava que eu era tão pequena, e eu falei, eu vou voltar aqui como uma mulher bem-sucedida. Porque assim, no Brasil a gente tem uma condição financeira melhor, mas quando a gente vem para Portugal, as coisas elas invertem, não é? A gente não tem o mesmo conforto. Aqui tem muito sobre emprego e lá não. Então lá eu era uma mulher conhecida, tinha uma empresa, um setor automotivo, minha casa, meu marido, meus filhos, ou seja, uma mulher totalmente diferente. Aí aqui não, que já é diferente. E eu olhei e falei, vou voltar aqui como uma mulher bem-sucedida, tanto no Brasil quanto em Lisboa. E eu vou ficar naquele hotel. Isso foi uma meta que você colocou ali naquele momento, como um sonho e uma meta para você naquele momento? Sim, porque ali eu estava menos 10, sem perspectiva nenhuma de vida. Olha. Mas, de qualquer jeito, a determinação. Eu vou voltar aqui diferente. Pô. Então, eu voltei para o Brasil, matriculei na faculdade. Vou não, vim. Saí de Portugal, fui para o Brasil. Primeira coisa que eu fiz foi entrar na faculdade de coach e mentoring, porque tem muita gente se identificando como coach, como treinadores, e assim, não tem uma base sólida. Então, eu fui para a universidade, 2 anos. Inclusive, eu me formo agora. Isso é muito legal. Sim, mais uma formação. Inclusive, minha faculdade de psicologia eu interrompi quando recebi a proposta para trabalhar aqui. Então, só fiz 3 anos de psicologia, mas tem uma base muito boa. Fiz a faculdade de psicologia. Aí, eu fui subindo um degrau, porque eu precisava me hospedar no Hotel Bahia. Então, trabalhei um tempo como designer. Eu já tinha uma formação de designer. Fiz uma formação tecnóloga que fala em fotografia. Aí, fiquei um tempo trabalhando como fotógrafa. Eu fui entendendo
todos os pilares para você se posicionar no digital. Então, passei pelo design, pela fotografia, fui gestora de tráfego, depois estrategista de marketing, até eu começar a trabalhar também com inteligência emocional para mulheres. E dentro desse método tinha um pilar de posicionamento. E foi o que se sobressaiu. Então, as pessoas começavam a chegar e falar assim, Paulo, eu não quero este processo, porque eu estou muito bem, mas eu quero o posicionamento. Então, eu tive que fracionar o meu produto e comecei a posicionar marcas. E foi onde eu fui ganhando visibilidade. E eu sempre fui muito determinada. Para eu voltar no Hotel Bahia, eu preciso ganhar mais. Então, eu juntei todo esse conhecimento. Quer dizer, você começou com um nicho muito aberto, né? Aí, esse nicho aberto, pelo que dizer, você segmentou em como se fosse uma empresa com suas diretorias, suas gerências e tal. E aí, você viu um caminho desses que você falou, ali você se deu bem. Ali você foi bem. No posicionamento de... Que era posicionamento de marca. Aí agora é somente posicionamento de imagem. Porque agora o meu foco realmente está na imagem. E o que vem a ser isso para gente que não tem assim esse conhecimento assim? O que você, se eu fosse procurar, você, como é que você apresentaria? O que é o posicionamento de marca e depois o que é o nichozinho de posicionamento de imagem dentro do posicionamento de marca, né? Como é que é a ligação de um Isso outro? já agora como uma empresária já, né? Agora já estamos falando com você lá no Hotel Bahia. Vamos lá. No Hotel Bahia. As pessoas confundem. Todo mundo fala de se posiciona. Você defender uma ideia, você se colocar ali no mercado, até aí tudo bem. Só que o que eu faço é diferenciação de marca. Ao invés de você copiar o seu colega que está ali do lado, não, a gente vai trazer quem você é para o mercado. Ou seja, eu olho para o teu produto e eu vejo que é uma extensão de quem vocês são. Então, é isso que eu faço hoje, é diferenciar você de outras marcas. Porém, dentro de tudo isso tem os pilares. O que eu faço? O primeiro pilar é o posicionamento. É onde a gente identifica quem vocês são, como vocês vão se apresentar. A gente cria ali uma identidade visual também, paleta de cores, fontes. Como você irá se apresentar também nas redes sociais. A partir daí, você precisa ter um produto para vender. Então, a gente cria uma esteira de produto. Definindo o produto, a gente tem que entender para quem você vai vender. Porque além do posicionamento com arquétipos, que é definir o seu arquétipo, eu trago também as camadas da personalidade. Ali eu vou identificar quem que é o teu cliente. Então, camada 1, camada 2... Não, desculpa, camada... Eu trabalho no mercado hoje, é camada 4, 5, 6 e 7. São as mais comuns. E eu identifico qual que é a linguagem que o teu cliente vai ter. A partir daí, você escolhe o teu público e define uma narrativa. Um toque rápido, o que são essas camadas, assim? Camada? Um minuto, esses 5, 6, 7. Tá. Na verdade, para as pessoas entenderem, eu vou falar de todas. Tá. As camadas, elas são... Vamos dizer que é uma jornada de quando você nasce até de quando você morre. Então, na camada 1 é quando você nasce. Aí a camada 2, a camada 3 é a camada do conhecimento, é quando você está buscando, você está ali na adolescência. A camada 4 é a camada do afeto. Você, para se mover, você precisa ser acolhido, você precisa ter alguém ali pegando sua mão e falando, vamos comigo, eu estou aqui para te apoiar. Então, se você quiser vender para uma camada 4, que é quando as pessoas ficam presas na camada do afeto, vamos supor, você na sua infância não recebeu amor e carinho dos seus pais. Você fica buscando isso na vida adulta e você acaba repetindo padrões onde você entra em relacionamentos abusivos, tem dependência emocional. Fica preso um passado, né? Exatamente. Isso que a gente está falando aí tem a ver com high trust? Com o nome do meu método? Já é parte do método ou não? É a parte do método. Do método. É parte do método. Porque para eu posicionar você e para eu criar a esteira do teu produto e criar uma narrativa, eu preciso entender para quem você vai falar. E como que eu entendo? Então, quando eu venho com essa narrativa da conexão, do afeto, do acolher, do pertencimento, eu sei que eu estou falando com a camada 4. É a camada que tem um ticket mais baixo. Sim. E, normalmente, a gente também tem aqui 4 arquétipos que chegam até essa camada 4, que é o cara comum, o inocente. Então, assim, as personalidades, que é o meu cliente, está nos arquétipos. O cliente eu identifico com as camadas. E eu consigo fazer essa junção. Então, eu pergunto, quem que é o teu público? Você quer se comunicar com quem? Qual que é o ticket do teu produto? Ticket baixo, camada 4, camada do afeto, do acolhimento. Ou seja, se eu vendo cura... Se eu falo sobre dor, automaticamente eu vou estar atingindo a 4ª camada. Na mesma camada você tem vários arquétipos diferentes? Tem. Tem? Tem. Só que com proporções diferentes? Você tem mais de proporção tal, vai mudando a proporção
De acordo com quando você vai mexendo nas camadas, é isso? Sim, e eu também tenho que eu faço uma anamnese com o cliente, porque eu tenho que entender o contexto cultural no qual ele cresceu. Porque quando ele trouxer a história da vida dele, da infância, da adolescência e da parte adulta, eu consigo identificar onde ele está preso. Muitas vezes ele tem algo para ressignificar. E há casos em que a gente precisa mandar para um terapeuta. Vai ter que ir para o psicólogo. Para resolver primeiro aquilo. Exatamente, porque tem pessoas que têm mesmo? distorção de autoimagem hoje. Então, fala assim, eu quero isso, eu quero chegar ali. Mas quando você entrega, ele não se reconhece na imagem, porque ele tem muito a ressignificar ainda. Ele está preso ali dentro de uma dor que ele não conseguiu, de fato, ressignificar. Essa percepção é muito... É percepção pura psicologia. Né? Por isso que é interessante que ela teve uma base, né, muito boa, né? Base não, com uma formação, né? Sim, aí veio o complemento também com o Coach Mentor, porque a gente fala muito sobre comportamento também, então a gente tem os temperamentos, a gente tem o DISC, e aí tem também o que é o que eu gosto, que são os arquétipos. Então, assim, o arquétipo, ele é incrível porque eu vou identificar o seu arquétipo na sua narrativa, então eu converso com você aqui 5, 10 minutos, eu já começo a identificar os arquétipos, já começo a identificar a camada, aí eu começo a falar palavras que eu sei que você gosta, ou eu começo a te dar soluções que eu sei que é onde você se sente confortável. Também, né? Então, quando a gente chega ali na camada, vou até pular, né? Camada 5, a camada 6 é a camada do resultado, que é isso aqui, ó. Que a gente tem resultado. Eu não estou falando que eu vou ter um projeto, que eu vou ter um podcast, eu ainda estou sonhando. Agora, quando eu chego e falo, olha, vem aqui no meu estúdio, tá tudo pronto, é o resultado. É a aplicação do teu produto já mesmo, né? Para valer. É você mostrar que você conseguiu, você chegou lá. Então, para você vender para a camada 6, você precisa mostrar que tem um resultado. Se você não tiver resultado, ele não vai comprar de você. Ele precisa estar seguro. Quem normalmente está nessa camada? O arquétipo do sábio, o arquétipo do mago, o arquétipo do governante. E eu vou fazendo, aconselhando. Qual que é a narrativa? Olha, meu projeto está feito, está pronto, está aqui. Olha, eu vou te dar segurança. Olha, realmente isso é assim. Eu estou te dando um caminho e mostrando. Então, para esses arquétipos, eles se sentem totalmente seguros. Então, assim, muito difícil o cliente te dar não. Paulo, outra coisa. Você está falando de uma coisa que, para a pessoa que está ali, sabe, que está ouvindo, sabe, às vezes, ela fica assim um pouquinho fora do... peixinho fora d'água, entendeu? Me explica um pouquinho, eu vou ter que parar um pouquinho aqui na nossa conversa, você vai ter que explicar um pouquinho da onde que veio essa palavra arquétipo, o que é esse arquétipo e por que você acredita nesse arquétipo. Isso é algo... E aplica, né? E por que você aplica? Para um pouquinho aí, porque eu vi que você realmente, vamos botar assim, acredita, né? Acredita. Então, se você acredita, você criou um método, inclusive, e aí você tem, eu vou aplicar esse método, né? Em cima disso, né? Então, explica isso um pouquinho pra gente. Sim, claro. Eu cheguei a entrar na parte da psicologia. Isso, mas é importante. Aqui a gente quer dar, tipo assim, mesmo assim, informação para as pessoas, né? Porque não adianta, eu acho, né, gente? Eu sempre converso aqui com o pessoal que ouve a gente, que vê a gente, que não adianta você passar direto por cima das coisas, né? É bom, às vezes, não, para aqui. Deixa eu entender esse pedaço. Aí... é uma novela, né? Estão contando os capítulos, né? Não, Jorge, essa questão do coach, da mentoria, ficou uma coisa muito generalizada, né? Um monte de gente fazendo. E o que eu estou vendo nela, assim, é pouco tempo, mas o que eu estou vendo é um diferencial. É como se você não falasse para todo mundo a mesma coisa, entendeu? Então, aonde que entra aí esse teu método? Porque deve ser o diferencial, deve ser por aí, né? Sim. Não, e realmente, o que você falou faz todo sentido. Sempre que eu sento para conversar com alguém, eu realmente não vou trazer a mesma fala, porque o nível de compreensão é totalmente diferente. Então, imagina-se que existem várias linhas de estudo. Eu respeito todas elas. Porém, a minha linha aqui é de Jung. O Jung, ele fala muito do inconsciente, daquilo que você não diz com as palavras. Mas está nas suas atitudes, no seu comportamento. Às vezes a gente olha para um semblante, aí tem as linhas de expressões, a forma como sorri. Isso conta uma história. Se você tivesse hoje sentada no atendimento comigo, provavelmente eu ia contar um pouco da sua história. Porque o seu rosto, ele conta uma história sobre quem você é. Se sua infância foi mais sofrida, se não foi mais fácil. Se você teve aquela convivência com seus pais ou não. Então, assim, as suas linhas de expressões, elas falam muito sobre isso. Mas vamos voltar aqui aos arquétipos. Então,
Muito hoje se fala sobre arquétipos. Por que eu passo tão rápido sobre esse assunto? Porque hoje todo mundo está falando sobre arquétipo. Então, para mim já é natural. E eu falo sobre isso, então eu acho que todo mundo tem o mesmo nível de compreensão. Empresário e empreendedor. Exatamente. No meio empresarial a gente vê que... Já ouviu falar, lógico, né? Mas somente ouviu falar. Aí, de repente, fala assim, não, mas é isso daí aplicado agora à minha imagem, ao meu posicionamento. Então isso aqui passou a ter uma importância, uma relevância para mim diferente, né? Então eu queria parar um pouquinho nessa importância e nessa relevância. E eu conheço muita gente que às vezes nem pergunta o que é por vergonha de não falar, estar a par. Sim, tudo bem. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente voltar, né? Sim, sim. Então, segundo Jung, os arquétipos, ele é o inconsciente coletivo e é universal. Então, a gente tem alguns níveis tem o consciente, o inconsciente e o inconsciente coletivo, que é o reservatório de imagens latentes que todo mundo tem. Por que eu me sinto atraída por esse trenzinho? E por que você não gosta? Então, ele conseguiu identificar esse padrão nas pessoas. Porque eu gosto do verde, ou porque eu gosto do azul e não do roxo. Então, ele identificou que todos os seres humanos, de alguma forma, eles estão conectados. Aí, para ficar mais fácil na linguagem do marketing, o que são os arquétipos? É uma imagem e um sentimento. Eu olho aquele trenzinho, qual que é o sentimento que eu tenho? Me lembra Lisboa, ali no Marquês de Pombal, onde sobe o trenzinho, acho que é ali que tem... O bondinho. O bondinho, isso. O bonde, né? Me traz uma emoção. Me traz alguma sensação, um sentimento. Comércio, passa também os exatamente. Aliás, não é nem bonde é do Rio, né? É o elétrico. Elétrico. É uma coisa do tipo. Mas ele lembra, então assim, ele já me trouxe uma memória. Ontem foi na segunda-feira. Na segunda-feira eu estava lá, então eu já olhei aqui, eu já lembrei. Olha. Então, o arquétipo é isso. É eu olhar para você e você me trazer uma memória afetiva, um sentimento. As pessoas hoje, elas compram pela emoção e justificam com a razão. Essa foi a ideia da gente, por exemplo, ir pro bondinho, tá? Quer dizer, pro elétrico, né? Você tem um microfone, connection, o 351, que é o número de Portugal para fazer a conexão, e trazendo a mídia para isso aqui, né? Que é Portugal Connection, puro. Né? Você entendeu? É sobre isso. Eu ver vocês aqui e assimilar com qualquer alguma outra coisa que eu já tenha visto antes. Então, sempre que eu ver agora... este objeto, eu vou lembrar de quem? Eu vou lembrar de vocês. E isso é importante para o que você está falando da marca da pessoa, para ela, né? Por que a gente está falando assim? Você tem que ser visto, você tem que ser visto, você tem que estar o tempo inteiro ali aparecendo. Por quê? Você tem que chegar primeiro na cabeça do teu consumidor. Porque quando pensar em posicionamento, eu vou pensar em quem? Opa, eu vou pensar na Paula. Será que é isso mesmo? Então, você tem que chegar primeiro na cabeça do teu cliente. Como você chega, você vai criando essas sensações. O que é mais forte do que um sentimento e uma emoção? Aquilo mexe com toda a estrutura. E se aquilo te emociona de alguma forma, te causa arrepios ou te causa algum tipo de sensação agradável, você vai ficar ali, nossa, isso é um sinal, não, eu vou fechar com essa pessoa porque ela me remeteu a algum cenário em que eu já estive e eu gostei muito. Então, é aqui que eu vou ficar. Então, o arquétipo é isso. É você entender quem é cada arquétipo, o que você quer transmitir e passar a usar a energia desses arquétipos, a comunicação, a imagem. Então, as pessoas vão se sentir atraídas por você e não vai saber explicar o porquê. Mas é porque elas têm uns arquétipos semelhantes. Todo mundo tem um pouco de cada arquétipo, porém a gente tem alguns que são predominantes. E lembrando que arquétipo não tem nada a ver com signo. Sim. Isso é importante, para o pessoal não... E o arquétipo... Isso é bom ficar bem claro aí, né? Não é porque cada fase da sua vida você vai ter um arquétipo diferente. Então, a gente fala que é uma jornada do amadurecimento. Entrando na psicologia, a gente tem 12 arquétipos. E a gente divide em 4, 4 e 4, por quê? Ali no começo, quando a gente nasce até a adolescência, a gente tem ali a jornada do ego, que é a formação. E quando a gente não tem esse ego bem desenvolvido, a gente vai se sucumbir a líderes carismáticos, a gente vai querer estar perto dessas pessoas, a gente vai virar, como é que eu posso dizer? Aduladores, essa é a palavra, que tudo você vai querer estar cobrando ali um pouco de afeto, um pouco de presença, vai querer se encaixar de alguma forma. Sim. Não é o pertencer, é o se encaixar mesmo para se sentir. Ser aceito. Exatamente. Depois, passando da jornada do ego, a gente entra na alma. Que vem muito da insegurança, né? Da pessoa que ainda não se encontrou.
né? Exatamente. Você não teve ali, de repente, uma família onde pudesse te ensinar limites, a pôr limite no outro. Então, você fica preso. De novo. Sempre mas volta para é, a psicologia. Aham. Aí, no arquétipo também, quando a gente vai desenvolvendo, saindo ali da adolescência com a vida adulta, você entra ali na alma. Que é onde você aprende a dizer não, a falar, eu quero isso, eu vou seguir, eu vou ser dessa forma. Então, se você olhar o adolescente, você fala assim, o adolescente é tão rebelde, é que ele está aprendendo a se conhecer. E ele quer mostrar para o mundo quem ele é, ele quer deixar uma marca. Não, eu sou assim, eu sei de tudo. Então, essa fase também é extremamente importante. Se você não aprende também a deixar a sua personalidade sobressair, você é um adulto que não tem personalidade. Aonde a pessoa te fala, olha, você vai para cá, ela vai. Porque ela não sabe dizer não, ela não sabe quem ela é. E a primeira pergunta que eu faço para o cliente, quem você é? Eu sou psicóloga. Não, mas não é o que você faz, é quem você é. Quem é você? Sim. Atrás do jaleco. Sim. E é muito difícil. Eu digo, a primeira coisa que eu te falei, quem é a Paula, né? É antifrágil. Então, assim, eu me pergunto, eu sou uma mulher muito antifrágil. Eu me reconstruo no caos. Quer me dar qualquer projeto, põe no meio do incêndio e fala, resolve. Né? Exatamente. É por isso que tudo acontece muito rápido. E quando a gente chega ali no self, que é o último estágio, onde estão os arquétipos mais bem desenvolvidos, que é o mago, o sábio, o governante, até o bobo da corte, que o bobo da corte não é aquele palhaço. O estágio 7, 8? Não, agora são dos arquétipos das personalidades. É o ego, a alma e o self, sim. não é as camadas da personalidade. Que é aqui onde Só estão os meus depois clientes. Tá. Sim, aqui é onde os meus clientes estão. E quando a gente chega nessa camada, o interessante é que aqui você já viveu tudo que tinha para viver. Aham. Você sabe quem você é. Todo mundo tem um lado sombra. Ou você aprende a conviver com ele, ou quando você tem um self bem desenvolvido, você consegue eliminar. Mas ali você já é sucesso. Quando você chega aqui, Sim. aqui você é sucesso. Você é sucesso. Porque você sabe realmente quem você é. Mas você é conhecedor das suas sombras, das suas partes negativas, você aceita, você sabe trabalhar com elas e sabe que você é sucesso. Exatamente. Mas aí você também trabalha bem, às vezes, né, também nessa área, né? Porque você pode levar mais ainda, né? Uma pessoa que já chega nesse nível, não? Sim, ela vai... Quando ela normalmente chega nessa fase aqui do self, ela tá na camada 7. Agora eu vou trazer a camada 7 de Olavo de Carvalho. Quando você chega ali na camada 7, você tá buscando realmente o real sentido da vida. Porque você vai parar por um momento. Aí, qual que é o propósito da vida? Muitos descobrem que é o papel com a sociedade, que é o servir de fato. Que eu sempre gosto de falar. Quando você está construindo algo, você tem uma empresa e você está trabalhando em troca de ter um retorno financeiro. E você está com aquele discurso, eu estou servindo, eu estou ajudando o próximo. Desculpa, mas você que precisa de ajuda, como você está ajudando o outro? Isso é um falso prestativo. Então, você não está servindo de fato. Você está trocando as suas horas em troca de um valor para receber. Agora, quando uma pessoa chegou ali no estágio do self, que ele está na camada 7, que ele realmente já fez tudo o que tinha que ter feito, tem um poder aquisitivo, aí sim, ele quer entender qual que é o meu papel diante da sociedade. Quando eu olho alguém com essa narrativa, tá na camada 7. Cara, mas vem cá. Tem pessoas que têm essa propensão que você está falando, entendeu? Essa visão, mas de repente não está na camada 7, mas eu já tenho isso dentro de mim. Isso já é... Por exemplo, assim, eu estou na camada 5, na camada 4, mas eu penso na sociedade, eu penso no desenvolvimento, eu penso... Esse cara está na 4 ou está na 7? Depende de todo o contexto. Realmente, tudo tem que analisar, não é uma receita de bolo. Isso. Mas o que acontece, às vezes é o falso prestativo. Muitas vezes você tem um prestativo muito alto. Ou você também está com o inocente muito alto. O inocente, ele acha que tudo é o paraíso. Então, ele tem aquela sensação de paraíso. E ele não vê maldade nas pessoas. Por isso que eu falo, todo cliente, ele é único. Para que eu entenda qual que é o arquétipo e qual que é a camada, eu realmente preciso ter essa conversa. E saber por onde você vai para ele poder, né, crescer no negócio. Exatamente. Por isso que eu pergunto, como foi a tua infância? Pontos marcantes? Aí tem um detalhe, aí qual é a adolescência, a vida adulta, como você se encontra hoje. Aí tem quem fez... Vocês conhecem constelação familiar? Não. Não? Nunca Já ouvi falar. Já ouvi falar? Não conheço. Constelação familiar, as pessoas
como que eu posso dizer aqui? Elas vão ressignificar o passado. A infância, vão aprender a perdoar o pai e a mãe, para ficar numa linguagem mais do senso comum. E quando elas passam por esse processo de constelação familiar, muitas vezes elas não ressignificam de fato. E o que elas fazem? Elas sentam aqui comigo e ficam floreando a vida. Mas como também dentro da minha faculdade eu tenho a formação de consteladora, então eu vejo que a pessoa ela só está floreando a vida e ela começa a cair em contradição. Então, assim, hoje se você passa com um psicólogo, eu sei a narrativa que você traz para mim, quando você passa com o psiquiatra e quando você passa com o constelador. Porque existem narrativas, existem técnicas e você começa a replicar aquilo. Mas você me diz uma coisa, mas seu semblante me diz outra. E você com empresários mesmo assim, que você consegue aplicar essa técnica, isso tudo assim? E ele tem que estar... Ele tem que querer, né? Ele tem que compreender qual é o seu trabalho e eu acho que ele tem que ter uma aceitação. Falar, não, eu quero passar por isso, né? Que senão também depois dá um choque. Mas deve ter uma resistência, né? Porque geralmente eles se acham, né? A maioria se acha muito empoderado, já consegui tudo, e o que ela vem falar para mim, né? Não, e o que ela falou, às vezes ela pega uma pessoa que não está nesse negócio, você está falando, eu estou iniciando o meu trabalho. E está achando que... Não, estou iniciando. Tá? Entendi. Não está aqui, ó, não tem essa mesa, não tem... Mas, olha, eu tenho um projeto, eu tenho isso, e agora eu quero botar minha marca para chegar lá. Pois é, mas eu estou falando já aquele que já tem uma posição e que, na verdade, é mais uma encenação, entendeu o que eu estou falando? E a gente vê muito isso. O que acontece? Ele faz para vender, mas não é aquilo. Uhum. A gente, hoje aqui, todo mundo usa uma máscara para estar aqui. Eu não sou 100% do tempo igual, sorridente, acessível, igual eu estou aqui. Não, eu tenho os meus momentos. A gente utiliza uma máscara para estar diante da sociedade. Porque a gente não pode também chegar aqui batendo a porta, chutando tudo. Você precisa ter um filtro. Então, a gente está o tempo inteiro usando essa máscara. E as pessoas utilizam a máscara sempre na terceira pessoa, que é a persona. Eles falam, a persona, a persona. A persona é você. É quando você utiliza uma máscara para estar diante da sociedade para atuar. É uma peça de teatro. É a persona, todo mundo tem. Só que quando o cliente ele senta, e mesmo os mais empoderados, eu já atendi diretores de faculdade, eu já atendi grandes consteladoras, donas de redes de network, que são as donas de comunidades, todo mundo com seu poder aqui. Só que quando senta aqui diante de mim, de uma câmera, ela pode falar o que ela quiser. E eu vou continuar buscando a informação até ela ceder. E vai ceder. Por quê? Normalmente a gente tem muito governante na sombra. Que é aquela pessoa extremamente arrogante, prepotente, eu não preciso de você, eu sei tudo. Essas são as que eu mais gosto. Isso é uma coisa importante que você falou, isso é verdade mesmo? Ela vai ceder? Vai, sempre cede. Quando você menos espera, ela tá contando a sua vida inteira e tá chorando ali diante de você. Porque é só é a máscara, é um papel que você põe, uma casquinha que você cria. Você vai lixando devagarinho. E essas são as pessoas mais sensíveis que a gente tem. Quanto mais cara fechada, mais turrona, mais dura, é a mais sensível. Teve que criar aquela couraça, né? Para sobreviver, muitas vezes, né? É a vida. Quer dizer, você vai orientando isso daí... Vamos lá, um pouquinho mais à frente, então. Você vai orientando, a pessoa vai se encaixando exatamente na sua realidade, como tal. E aí você vê qual é o arquétipo da pessoa, vê em que faixa ela está, e aí vai caminhando, né? Aí, como é que a gente dá esse start para o branding, para a imagem dela, para a coisa, a partir de um momento que já foi identificado, um certo ponto? Aí a gente sai da psicologia e vem na linguagem da psicologia para o marketing. Tá, aí eu queria chegar aqui, pronto. Aonde que a gente liga a psicologia com o marketing para dizer o seguinte, isso daí vai ser legal para mim? Tá. Tem uma estudiosa que também segue a linha de Jung, que é a Carol Pearson e a Margaret Mark. Elas resolveram estudar e entender o que eram os arquétipos e entender por que as pessoas compram. O tempo inteiro as pessoas elas compram pela emoção. As grandes marcas fazem o quê? Elas criam todo aquele cenário de desejo, muitas vezes de sedução, para atrair o público. Então, assim, se eu estou vazia, se eu não estou bem no que eu vou fazer, eu vou comprar para preencher esse vazio. As marcas fazem isso. E de uma forma muito acelerada, muito forte, porque elas vão mexer com você o tempo inteiro com seus sentimentos. Sim. Então, o que acontece?
Para cada arquétipo, existe uma emoção, um medo e um desejo. E você escolhe como que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com medo dessas pessoas ou com desejo. E a gente vai começando a desenvolver a narrativa. Então, um arquétipo, entrando de novo, saindo da psicologia, no marketing. Tem o arquétipo do governante. Ele gosta do status, do poder. O arquétipo da amante é a mesma coisa. Então, aquela mulher muito feminina, muito cheia de joia, muito cheia de ouro, carros luxuosos. Então, o governante, aquele homem de terno, com aquele sapato caríssimo, com um relógio, um Rolex no braço, o cabelo bem feito, com aquele carro. A gente olha aquela figura de poder e de respeito. Esse é o governante. A amante é a mesma coisa. A amante, ela vem muito desse... E tem um detalhe. O arquétipo da amante não é aquele arquétipo do erotismo que as pessoas tanto... Ao menos que eu vá posicionar uma marca, um produto físico, mas para a marca pessoa, não. Produto físico, eu posso entrar no lado do erotismo, que as pessoas se sentem muito atraídas. Sim. Por esse universo. Mas quando eu estou posicionando uma pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o lado feminino dessa mulher. Para envolver. Exatamente. Vou trazer... o lado envolvente. Exatamente. É onde ela é delicada, ela tem aquela sutileza, não tem nada a ver com decotes aqui abertos, não. É quando você olha para uma pessoa, é como olhar para essas cortinas aqui, são agradáveis, é um toque macio. Então, é isso. Então, a gente tem que saber diferenciar quando eu estou posicionando uma marca, pessoa, e quando eu estou posicionando um produto, um Chanel, uma Victoria's Secret. Elas têm muito aquela vestimenta mais curta também. Então, assim, tem que ter essa diferenciação também. O tempo inteiro eu tenho que estar olhando e interpretando para os clientes. Porque quando eles passam comigo, eles vão ter acesso a esse material dos arquétipos. Porque quando ele vem para a narrativa, eu identifico. Mas eu peço que eles façam a leitura e eu preciso ouvir eles para ter certeza de que o arquétipo que eu avaliei está correto. Então, é a anamnese. A gente faz um teste dos arquétipos com base intelectual também da Carol Pearson, com algumas perguntas, que aí está a narrativa também. E eu criei um teste com imagens visuais. E nesse teste, normalmente, eu utilizo para entender como que esse ser humano tem uma percepção, o que ele acha sobre essa xícara, e também eu identifico o lado sombra dos arquétipos através dessas imagens. E aí você consegue desenvolver uma linha para trabalhar com essa pessoa. Sim, e eu sempre uso uma tríade por se tratar de ser humano. Por quê? Se eu estou falando de um arquétipo do governante, de um CEO, quando ele está na empresa, ele vai ter aquela postura. Então, aqui eu sou o governante, sou eu que mando, vou manter a ordem, o controle e a estabilidade. Essa é a narrativa do governante. Só que ele saiu da empresa, ele passou ali numa loja, comprou um buquê de flores para a esposa, ou passou numa loja de brinquedo, ele fez o que? Ele entrou no arquétipo do amante, da conexão. Então, o arquétipo do amante é a conexão. Ele quer se conectar verdadeiramente com o outro, ele não quer pertencer, ele quer uma conexão real e verdadeira. Olha o quanto isso está carregado de sentimento. Então, é sobre isso. Aí ele chega em casa e vai brincar com o filho, ele entra no arquétipo do bobo da corte. Ele está lá rolando no chão, dando gargalhada com o filho. Então, é transitar nessas energias dos arquétipos. Aí você transitou, ok? Nas energias. Chegou num ponto. Aonde que isso se traduz? Não digo para a pessoa, mas aqui a gente trabalha muito com empresas, com empresários, né? Ele está preocupado com a empresa dele, com o posicionamento da empresa dele, né? Eu tenho algumas empresas no Brasil que vêm me procurar para dizer, vem cá, como é que eu posiciono minha empresa no mercado da Europa? Nem pensa em Portugal, não. Fala assim, ó, vem cá, Portugal pode ser a entrada, mas vem cá, como é que eu posiciono a minha empresa no mercado europeu, né? Aí você faz todo esse trabalho. E aí, aonde é que chega na prática, né? Para atingir um objetivo específico que esse empresário tem? Que, por exemplo, vamos fazer aqui uma brincadeira, né? Então, eu tenho uma empresa e quero trazer para o mercado europeu, tá? Que está lá no Brasil, tá bem sucedida lá, tal, mas eu não sei como me posicionar aqui, né? Como é que você traz, através do meu arquétipo, através do meu produto, essa ideia de como é que eu tenho que me posicionar para atingir esse mercado da Europa, por exemplo? Tá. Depois dele ter feito toda a parte burocrática, que eu não faço, daí é ele. Uhum. Mas, visualmente, novamente, a gente volta. De mídia mesmo. De mídia. Quem eu sou? Será que a minha personalidade eu consigo? Porque a gente vai ter a questão aqui cultural. Se eu sou um bobo da corte, como que eu vou me conectar com essas pessoas que são mais sérias, mais conservadoras? Então, a questão está quem normalmente vai se conectar?
A gente vai ter um governante, um mago, vai se conectar muito bem com os portugueses, porque eles são mais conservadores. Na prática, vestimenta. Vestimenta e comunicação. É a primeira impressão. Que fica 3 segundos. Fala para mim o quanto você é bom em 3 segundos. Passou. Passou. Mas como que você faz isso? Como que você dá a oportunidade? Como que você tem a oportunidade de falar? Através da imagem. Porque se chega uma pessoa ali bem vestida, você fala, opa, quem será? Vamos dar a oportunidade, quero te ouvir. A roupa, isso aqui, ó, podem falar o que quiser. Mas a vestimenta, Aí, se ela alguém chega pra mim e fala assim, eu influencia. falo que esse aqui é em 3 segundos, eu falo, tá brincando? Mas você tem muito. Se você pode perguntar para muitas pessoas que estão no mercado hoje, Sim. como que elas se vestem para ir em grandes eventos? É entender o contexto no qual eu estou inserido. Se eu estou indo para um lugar onde pede que eu esteja vestida de forma adequada com um traje de gala, eu preciso estar com um traje de gala. Agora, se eu não for com esse traje, todo mundo vai olhar, não é para mim, é para minha roupa. Agora, quando eu estou bem vestido, as pessoas não vão olhar para minha roupa, elas vão olhar para mim. Quem é esta pessoa? Agora, isso que ela está falando, isso é muito interessante, assim, é muito estudo, sempre, né? Eu vejo isso em você, esse voltar para o estudo, de conhecer, porque você citou o mercado que a gente está, o mercado europeu, mas uma pessoa, por exemplo, os Estados Unidos é completamente diferente, né? Não adianta, você vai chegar lá assim, talvez nem vá ser aceito, né? Uma outra forma. Então, tem que ter esse conhecimento, né? Tem que ter o conhecimento, que nem você falou, da cultura, do povo, né? Porque, infelizmente, aqui, a gente, né, Jorge, lidou com muita gente que veio querendo arrombar a porta, sabe? Exatamente. Eu sou brasileiro e vão ter que me aceitar. E não é assim. Isso é falta de respeito, isso é falta de educação, né? E você está falando exatamente o contrário. Você está falando de conhecer a cultura, de se posicionar. Como é que você vai ser aceito? Né? Para você ser aceito, não adianta, né? Pessoa que tem uma cultura completamente diferente, chega com a sua cultura naquele local ali, se não se adaptar, né? se impõe com aquilo, né? Não estou dizendo que vai ser mal aceito, mas bem aceito não vai. Imagina que o senhor me convida para vocês me convidam para casa de vocês. De quem que é a regra? É minha, que sou visita, ou de vocês? É lá de casa. É igualmente quando você entra num país. As pessoas falam assim, mas eu sou assim, eu vim de outro, tem que... Não, você precisa respeitar a cultura do país onde você está, a forma como eles se comunicam, vai falar mal da comida por quê? Vai falar mal das roupas por quê? Vai falar da forma como eles... Para eles é normal. Do jeito de falar, de tudo, né? Eu tinha uma dificuldade, às vezes as pessoas vinham, né, e falavam assim, não, mas o brasileiro, uma amiga minha, que é dona de imobiliária, e ela falava assim, não, o brasileiro só quer saber de varanda para botar uma churrasqueira e, e aquela barulhada. Então, eu tenho que ver qual é o prédio que ele vai se encaixar. Eu falei, gente, isso não é legal, sabe? As pessoas têm que entender que é um outro posicionamento. Sabe? Chegou uma época aqui na praia, não sei se você soube disso, que o pessoal estava indo com aqueles... como é que chama? Aqueles alto-falantes, não era? Aquelas caixas de som grandes. Caixas de som. E botava na areia. Colunas aqui. E quando a gente chegou aqui, isso não existia. Você ia à praia com a família, era tranquilo, entendeu? Mas aí o pessoal começou a chegar e fazer aquela farofada, que não é que seja errado, entendeu? Mas acontece que... E aí, o que aconteceu? Proibiram. Entendeu? Você está em outro país, existem outras regras. E você chegou tem que nível de polícia. A polícia falou assim, está proibido. Pronto. Acabou. Entendeu? Então, assim, a gente... convidado isso daí que você está falando é importante, a gente tem que conhecer. Senão você vai demorar talvez até mais tempo, né? Para conseguir colocar o teu negócio, né? Exatamente. E a questão do respeito, né? O seu espaço terminou de comércio meu. E tem uma explicação também dentro... Quando eu olho isso, eu volto novamente para as camadas e para os arquétipos. A camada 4, o que ela quer? Ela quer isso. Ela quer a cervejinha de domingo. O objetivo dela é ter um trabalho onde ela tenha um salário, onde ela possa pagar o aluguel, comprar o churrasquinho e a cerveja. Um objetivo maior não tem. Sim, é a meta. Né? A meta dela é chegar ali, né? Se ela chegou ali, eu estou feliz, não quero mais que isso, não. Era o que eu estava esperando. É só isso, mais nada. E está feliz, né?
Que eu acho que no final é importante, né? Por exemplo, eu tô feliz e quero chegar até aqui, pronto, né? Não, nada contra. Eu acho que a gente tem uma churrasqueira, a gente gosta de fazer um bom churrasco e tudo. E, assim, faz parte da nossa essência, né? Que a gente não pode perder. Mas é a questão do respeito, da questão do respeito à cultura, né? E Mas ela falando o seguinte, tem uma camada, né? eu A sei, camada é, e que não para ali. Não, o churrasquinho já não é tem o problema, mas é. o problema dessa camada é vocês estão trabalhando para ter uma boa aposentadoria. Você pensa em como você vai se aposentar. Você pensa se vai ter se você pode dar um suporte para os seus filhos. A camada 4, não, ela não pensa como será a aposentadoria. Ela não sabe se vai ter dinheiro para se manter até lá. Se acontecer qualquer coisa, acabou. Ela vai depender do governo a vida inteira. É sobre isso. Então, assim, mesmo que você goste do seu churrasco, quem não gosta? Tudo bem. Então, o problema não é o churrasco, mas o foco deles é a cervejinha, é o churrasco e ter ali o salário caindo na sua conta e você prestar conta para o seu patrão. É isso que se resume. E quando você pega um cliente desse e você, às vezes, fala assim, nossa, e a pessoa não... E tem dificuldade, eu sei porque eu já atendi, às vezes, pessoas, né? E que tem aquela dificuldade de perceber isso, né? E você, como é que você vai mostrar isso? Olha, para você chegar... É toda uma... Quando eu comecei, eu pegava, mas hoje eu não pego mais esse tipo de você não tá cliente, mais, né? porque o meu posicionamento hoje, o posicionamento ele serve tanto para atrair quanto para repelir. Então, a camada 4 acha que eu sou arrogante, prepotente, superficial. Mal ela sabe que o meu trabalho é tão profundo, é quase uma terapia. É quase. Só que eu não me apresento como terapeuta, porque não me formei e eu não acho isso devido. Mas pela outra formação é possível. Mas também não quero atuar como terapeuta. Mas sim te dar um norte. Eu quero dar um norte para você. Olha, você está bem, ótimo, tal. Pronto para o mercado. Ou então, não, olha, você precisa de um pouquinho mais de tempo, passa ali na terapia, põe a terapia em dia, vai ressignificar passa na constelação familiar, porque realmente você precisa. Então, isso eu consigo orientar. Mas esse tipo de cliente não chega mais. Não chega. Eles não conseguem me cumprimentar. Eles vão me olhar de baixo para cima, de cima para baixo. Mas essa é a ideia do meu posicionamento. Porque são pessoas que pesa muito para você posicionar no digital. Sim, sim. Fica muito pesado, porque você vai estar oferecendo a solução e eles vão estar o tempo inteiro olhando para o problema. Não, porque você está embatendo, pelo que eu estou entendendo, você tá batendo com alguma coisa que você não está inventando, né? Você está dizendo, olha, o posicionamento tem que ser esse. Só que a pessoa não quer, na verdade, tirando a sua máscara, ela não quer aquele posicionamento. Como é que você vai colocar uma coisa que a pessoa não quer? Né? Já começa a bater de cara, né? Não vai funcionar. Né? E aí não é uma questão de vê-la como arrogante, é a pessoa que é arrogante, na verdade. Né? É a pessoa que não quer realmente... Não, às vezes não, Miriam, eu não concordo não. Eu acho que, às vezes, por exemplo, eu conheço um empresário que é muito bem sucedido, mas ele gosta de andar de chinelo de dedo, com os dedos às vezes até sujo, de cabelo arrepiado, de calça caindo. A barba mal feita. E fala assim, ó, pô, cara, eu sou aqui da região, não sei o que lá. Tal. E tá feliz e quer ser assim. É o bobo da coxa amadurecido. E quer ser assim, cara. E tá feliz da vida. Aí, como é que ela vai chegar pra ela? Não, sei lá, você vai ter que botar um smoking, vai ter que botar... Cara, ela vai olhar, eu acho que ele olha assim, ela de cima, você tá brincando comigo. Mas aí é outra proposta, né? É o que ela tá falando. Mas é o que ela vai, Uma outra coisa essa pessoa muito... não chega nela. Não chega. Eu gosto quando as pessoas falam sobre isso. A gente tem Steve Jobs. Ele ganhou o mundo com uma camiseta preta e uma calça jeans. Só que não é qualquer camiseta. Quanto que vale aquela camiseta preta que ele usa? Vale mais do que... Já foi mais do que um salário meu um dia. Então, é a percepção da imagem. Eu sei que aquilo não é uma camiseta barata. E quando a pessoa assim, mas ele é rico e ele anda de bermuda e tudo bem, mas ele trabalha onde? O que ele fez? Como que ele fez para chegar até ali? Ele é herdeiro? Qual que é a história dele? Detalhe, respeito. Se eu vou casar e eu envio uma lista e eu falo, eu quero todo mundo vestido dessa forma e a pessoa não vem vestido daquela forma, é falta de respeito. Então, há pessoas que defendem isso muito forte. Eu não vou pôr porque senão eu vou estar sendo como os outros. Eu vou estar sendo arrogante. Não, você vai ser só respeitando o espaço do outro. E as pessoas não entendem isso. E mais uma vez eu volto. Há quantas pessoas que são assim no mundo? 2%?
5%, que tem muito dinheiro e não está vestido de acordo? A grande maioria, sim, gosta do chinelo. Quem não gosta de pôr um chinelo no pé e ficar à vontade? Sim, mas com certeza, em algum momento da vida dele, ele vai se vestir adequadamente. Porque o contexto vai pedir. Então, entenda o contexto no qual você está inserido. Nós somos distribuídos por grupos, comunidades, classe social. Somos divididos, sim. Só que a sociedade, ela tem regras. E eu sempre falo para os meus clientes, eu sou o olhar da sociedade para vocês. Quem está te apontando um dedo não sou eu, mas é a sociedade. Paula, você foi premiada, né, na categoria Branding por uma revista, né? Conta um pouquinho o que foi isso. Qual a revista? Por que você foi premiada? Foi o quê? Foi uma entrevista que você deu? Uma matéria que você postou? O que foi esse prêmio? É a continuação da história do hotel. Pronto. Continuação da história do hotel. Em 2022, no finalzinho lá em outubro ou foi novembro, eu chorei lá na frente do hotel, que eu achava que era o máximo. E depois eu voltei para o Brasil em 2022, depois de 6 meses. Foi quando eu trouxe a empresa aqui para Portugal. E eu comecei a me conectar com outras mulheres. Então, eu fui nesse evento, no Conecta, o ano passado, 2023. E eu sentei fui convidada. Então, eu sentei na última cadeira, no cantinho bem encolhidinho. E eu falei, o ano que vem será diferente. Eu vou estar naquele palco e eu vou participar da premiação. Aí, mais uma vez, Aqui Até as Pedras se encontram. A dona do evento é cliente da minha irmã. E conversa vai, conversa vem, vimos essa conexão. Eu chamei ela diretamente, porque eu sou extremamente direta, chamei ela no Instagram e falei assim, olha, eu sou tal pessoa e eu gostaria de participar do seu evento, mas eu gostaria de participar dessa forma. É possível? Ela falou assim, olha, eu vou passar seu perfil para a equipe e se eles aprovarem o teu perfil, você participa da votação. Foi assim que eu consegui chegar na votação. Então, eu cheguei na votação, participei e ganhei em primeiro lugar. Pô, que legal. Parabéns. Qual foi a revista? O nome da revista é Conecta. Conecta? É Conecta. Aí tem a revista é Conecta, o evento, a premiação é Conecta Summit e o evento do dia 23, que é o maior para 1.500 mulheres, é Conecta Summit também. Que legal. Parabéns. E pro ano que vem? Pro ano que vem eu mudei os planos. Boa. Detalhe, eu subi no palco. Fui chamada pela dona do evento no palco para contar justo essa história de quando eu estava sentada lá na última cadeira, qual que era o sonho. E realmente a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede. Um pouquinho antes do ano que vem, me diz uma coisa aqui. Aí você teve aqui você tá bem, você tá, assim, razoavelmente bem posicionada aqui, não é? Tua inspiração com relação ao Brasil, ao teu trabalho e com relação aqui na Europa. Você tem alguma meta? Porque você é pessoa de meta. E eu estou vendo que as tuas metas são curtas, né? As pessoas fazem metas assim, olha, quando eu tiver 40 anos, eu quero... Depois, quando eu tiver 50 anos... Você não, ano que vem eu quero fazer isso. De 3 em 3 meses. As minhas metas são de 3 em 3 meses. Isso. E assim eu não corro o risco de não cumprir. Tem de procrastinar. E você se cobra para o cumprimento dessas metas curtas. Bastante. Enquanto eu não vejo realizada... A inspiração são duas. Tem no campo pessoal e tem no campo profissional. Profissionalmente falando, quando você olha para uma líder de comunidade ou de uma rede de network, imagina que é uma pessoa influenciando milhares. Qual que é a minha ideia? Como tudo isso começou, que eu foquei ainda mais? É levar autorresponsabilidade para essas líderes. Imagina que eu estou diante do sonho de muitas mulheres. Então, se aquilo que eu estou pregando, eu não estou fazendo na prática, eu estou enganando. Então, quando eu atendo uma dona de comunidade, uma líder de rede de network, eu levo autorresponsabilidade para ela. Que aquilo tenha coerência, aquilo que você está prometendo realmente precisa ser cumprido, precisa ser feito. Porque o tanto de pessoas, eles aprenderam essa comunicação, tanto de pessoas que eu vejo sendo, pode dizer, sendo enganadas? Manipuladas. Sei uma palavra, mas é o que acontece. Você já viu isso no mercado?
Então, profissionalmente, o meu foco é levar a autorresponsabilidade para essas líderes. Já atendi bastante, inclusive eu tenho algumas na lista de espera, porque realmente não tem agenda por enquanto, mas o ano que vem eu vou abrir. Pessoalmente, é os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Diogo, 13 anos, e a Maria Flor, que vai fazer 6 aninhos. Então, assim, se você abrir o meu celular, a primeira coisa que você vê são os 2. Então, assim, pessoalmente, não tem como parar. Você olha, assim, para o teu filho, para a tua família e fala... A única coisa que eu penso, não sei se está errado, mas eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. E eu realmente quero proporcionar uma boa vida para eles. Porque para eu chegar até aqui, eu realmente tive que passar por muitas questões. Eu tive que me provar o tempo inteiro até eu falar, ok, eu sou a Paula, eu sou assim, e eu vou fazer assim, e eu vou fazer dessa forma. E a única pessoa que pode me parar é Deus. O resto, não. Um ser humano não, mas Deus sim. Então, acho que daí vem a força também. Sim, o reconhecimento de um limite também, né? Isso é importante, né? A gente não se achar acima de tudo, né? E autossuficiente. Isso. Porque acaba que, quando você vai levando essas questões todas, você vai, às vezes, absorvendo isso também, né? Sim. E, às vezes, tem que parar mesmo para cuidar da Paula, né? De 11, de 30, né? E que tem uma família, né? Sim. Isso está dentro de uma das tuas metas, então, né? Sim. Eu tô vendo que você está focando muito também o lado pessoal Tô. nesse momento, né? Até porque você falou, tô com saudade dos meus filhinhos, né? Eu tô olhando É uma mais... outra fase, né? Tô, porque eu acelerei muito para estar aqui. Porque Sim. para chegar aqui eu realmente tive que trabalhar muito. E agora, o ano que vem, eu decidi. Eu falei assim, agora eu vou trabalhar a partir das 10 da manhã. Eu tenho meu horário da academia. Eu tenho o horário do almoço, porque eu fiquei doente, porque não respeitei isso. E, principalmente, o horário com os meus filhos. E vou ter horário para os meus clientes. Mas, assim, tudo precisa ter horário Precisa a partir do ano respirar, que né? vem. Sim, porque realmente o corpo... Quando você entra em desequilíbrio, não sei se vocês acreditam em energia, em força, mas o universo ele vai pedir para você parar. Ele vai te enviar uma doença ou um imprevisto, qualquer coisa, mas ele vai falar, para. Tá na hora. Para, porque eu trabalhei, para vir para cá, eu tive que antecipar os atendimentos, eu trabalhei das 8 da manhã até 2 horas da manhã, fiquei alguns dias sem dormir, e chegou 4 dias antes da viagem, eu fiquei com 4 dias de febre, e o corpo mandou parar. E eu falei, Deus, se não for para ir, a febre continua. Se for, melhor instantânea, e vim. Mas foi bem difícil. O corpo pediu para parar. Existem os limites, né? Limites físicos, limites, né, emocionais, e a gente precisa perceber isso, né? Que bom, né? É importante também, né? Não só olhar para o Hotel Bahia, mas olhar para a família. Não, e quando eu cheguei, eu achei aquele hotel... Eu juro, assim, não é soberba, mas assim, eu olhava aquilo e eu achava tão grande, eu achava que aquilo tinha 50 metros. Eu me sentia tão pequena. Aí agora você... Mas acho que era emocionalmente. Mas quando eu cheguei, eu olhei assim e falei, não, a gente está quase do mesmo tamanho. Não era tão grande assim, não. Interessante, é. Então, Paulo, deixa um recado aqui, então, seu, para quem está te assistindo, né? Não é nos assistindo, te assistindo, né? Dá um recado aqui, uma ideia e uma frase no final, depois que você quer dar para as pessoas que estão te vendo. Tá, uma ideia profissionalmente. É para olhar ali? Sim, aquela é a sua. Antes de começar qualquer negócio, saiba quem você é. Porque eu preciso olhar para o teu negócio e ver você ali. O seu negócio, lembra, o teu negócio é uma extensão de quem você é. Então, não é só se posicionar no mercado e defender uma ideia, mas é defender uma ideia real de quem você é. E, pessoalmente, nunca terceirize os seus sonhos. Ele é seu. Obrigado, legal. Olha, gente, nós vamos colocar aqui no nosso direct, nós vamos colocar aqui, tá? Pode colocar o Instagram? Claro, por favor. Então, vamos colocar o Instagram, tá? Da Paula. Quem quiser fazer um direct com ela, conversar, tirar dúvidas, eu tenho certeza que, mesmo com essa mexida nova meta dela, ela vai responder. Com certeza, Ainda vai continuar, né? Tem lá de Dubai. O projeto é Dubai. Tem um projeto para Dubai. Que legal, olha aí. Quem sabe a gente não vai junto contigo. Vamos ver. Ok, pessoal. Muito obrigadão, viu, Paula? Valeu por você estar aqui. E Obrigada. sempre que estiver em Portugal,
Estúdio Connection. Pode Parabéns, deixar. a casa é sua Obrigada. aqui. Obrigada, Tchau. adorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.